Queridos irmãos e irmãs, avançamos no nosso caminho de discípulos e discípulas missionários de Cristo. Seguimos o seu caminho que a Igreja nos propõe todos os domingos, por meio do Evangelho segundo Marcos. E hoje recebemos de Jesus um importante ensinamento e um testemunho que enriquece o nosso modo de segui-lo e que também nos direciona naquilo que agrada ao Pai. O que a palavra de Deus nos ensina hoje? A imagem que devemos levar para nossa casa, dentro daquele pano de fundo que estamos fazendo desde o primeiro domingo do tempo comum, de Jesus que caminha à nossa frente e nós vamos atrás, aprendendo com Ele. Hoje, a imagem que nós devemos levar é de que, ao longo do caminho, Jesus nos purifica. E Ele nos purifica de diversas formas. Então, esta é a imagem. O Senhor purifica seus discípulos e discípulas. E esta purificação se dá ao longo do caminho. Com essa imagem, vamos então para o ensinamento que sustenta esta imagem. Ouvimos na primeira leitura a lei que isolava os leprosos. Os leprosos eram banidos da convivência familiar, da convivência do clã, da convivência social, ficavam à margem, eram proibidos de entrar nos povoados, nas aldeias. Moravam no deserto, pelas estradas, mendigando e aguardando a caridade de alguém que levasse alimento enquanto viajava. Eram pessoas marginalizadas. No entanto, esta lei é de Moisés, é uma lei sanitária que tem o objetivo de proteger a comunidade e de proteger a família do contágio. Então tinha um objetivo de salvaguardar a comunidade, o grupo, e a pessoa doente era banida. E justamente Jesus caminhando, se apresenta diante dele um leproso, que cai de joelhos diante de Jesus, num gesto de reverência, num gesto de reconhecimento de sua autoridade. E neste diálogo belíssimo, podemos contemplar um diálogo que nós somos convidados a fazer com Jesus. Se queres, podes curar-me, diz o leproso. Eu quero, diz Jesus. Mas antes de Jesus dizer eu quero e pronunciar uma palavra de salvação, de vida, de libertação sobre aquele homem, Jesus realiza 2 gestos. E o evangelista nos apresenta um terceiro dado
falando do que move Jesus, o que conduz Jesus. E o evangelista então afirma que Jesus, cheio de compaixão, o que move Jesus é a compaixão. E não é qualquer compaixão. O evangelista sublinha cheio de compaixão. É muita. Não é pouca. Estende a mão e o toca. No momento em que Jesus toca o leproso, aparentemente ele está infringindo a lei. Porque a lei dizia que os leprosos não podiam ser tocados. E mais, tudo que o leproso tocasse ficava impuro. Tinha que ser eliminado, consumido, destruído. Então, aparentemente, Jesus infringe a lei. E era uma lei divina. Não era que era uma lei feita pelo Congresso Nacional Brasileiro, que às vezes são... Bom, pula essa parte. O que Jesus e o evangelista quer nos ensinar com isso? Que o discípulo e a discípula de Cristo não pode parar simplesmente na letra da lei. Porque o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz: a letra mata, o espírito vivifica. Então, é preciso conhecer a letra. Mas a letra, sem ser interpretada, ela mata. Esse é o grande perigo dos fundamentalistas religiosos. Seja de outras religiões, seja os fundamentalistas cristãos e os fundamentalistas católicos. Porque tomam a letra, tomam a lei ao pé da letra, não a interpretam e cometem horrores em nome de Deus. Usando o nome de Deus para colocar para fora todas as suas perversidades. Isso é um grande perigo. Então é preciso ir no fundo de qual é o sentido da lei. Qual é o espírito da lei? E quando o evangelista diz, Jesus cheio de compaixão, estende a mão e toca, ele está nos dando a chave de leitura da interpretação da lei. A lei, ela tem sentido e ela realiza o seu desígnio de viver a vontade divina quando ela é vivida na compaixão. E Jesus se coloca no lugar do leproso. Na medida em que Jesus diz, eu quero, fica curado. E aquele homem começa a espalhar a boa notícia. O evangelista nos dá dois elementos importantes também. Primeiro, Jesus diz, vai ao sacerdote e apresenta o sacrifício que a lei prescreve. Então isso mostra que Jesus não é contra a lei. Porque se ele fosse contra a lei, não diria isso ao leproso. Então tem que tomar muito cuidado. Jesus não se opõe à oferenda que o declarará purificado da lepra e que cabe ao sacerdote realizar. E o evangelista deixa isso explícito. No entanto, o homem espalha
E o evangelista nos afirma que Jesus não pode mais entrar nos povoados e nas cidades. O texto de hoje termina assim: Jesus não podia mais entrar nos povoados. E ele ficava fora no deserto. Por que o evangelho termina desse jeito? Porque o evangelista está nos dizendo não apenas que Jesus, cheio de compaixão, purifica aquele homem e permite que ele seja reintegrado na convivência familiar do seu clã, do seu povoado, que recupere as relações interpessoais, sociais, familiares. Mas o evangelista está nos dizendo que Jesus, cheio de compaixão, é aquele que se coloca no lugar daquele marginalizado. Eram os leprosos que não podiam entrar nos povoados, eram os leprosos que ficavam nas estradas, nos desertos. E o evangelista termina dizendo que Jesus está naquela condição. Então, o evangelho está nos ensinando que Jesus se coloca no lugar daquele que sofre. E isto é compaixão. Não é apenas ser solidário, mas é participar da dor do outro, do desprezo do outro. E isso é uma grande verdade, porque Jesus foi crucificado e foi desprezado pelos seus connacionais. A maior prova de que Jesus se coloca do lado daquele que é desprezado e que se põe no lugar do desprezado é que ele termina a sua vida terrena desprezado. Ele não terminou sua vida terrena aplaudido num palácio ou num congresso. Ele termina a sua vida agonizando, pendurado numa cruz, desprezado e humilhado. Então, nesta página do Evangelho, que é o capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, e depois vai ter os 16, até chegar no 15º capítulo, onde Jesus é crucificado, ele vai fazendo um percurso com seus discípulos. E ele vai ensinando os seus discípulos a aprender dele a vivência da compaixão. Hoje falta muito isso na nossa sociedade. Hoje existe um sarcasmo odioso, desumano, inclusive de autoridades, sejam religiosas, políticas. Parece que quem sente a dor do outro é meio que um extraterrestre. E ainda é chamado de tonto e de bobo. Ah, ele tem que sofrer mesmo, ele fez para sofrer. Quantas vezes nós ouvimos isso de pessoas próximas de nós? E o que é pior, se dizem cristãos, dizem conhecer o Evangelho e comungam o corpo de Cristo, mas são indiferentes à dor e ao sofrimento. Isso significa que eles não têm comunhão com Cristo. É muito simples. O que nos dá a comunhão com Cristo é aprender dele a compaixão, que é um modo de amar, é uma expressão do amor divino. E todos nós, queridos irmãos e irmãs, temos um pouco daquele leproso. Todos nós. Porque todos nós precisamos de cura. Todos nós precisamos de purificação. Porque nós somos feridos. A nossa natureza humana está ferida pelo pecado que existe dentro de nós
e pelo pecado dos outros sobre nós. A humanidade é ferida, precisa de regeneração e de purificação. E não são os outros que precisam, somos também nós. Porque às vezes a gente prega, pensa, reza e acha que são os outros, né? São os outros que precisam de conversão, não somos nós. São os outros que precisam se regenerar, nós somos perfeitos. Não sei aonde. Então o Evangelho nos convida a fazer este caminho com Jesus e nos colocarmos aos seus pés e dizer: tu podes curar-me, purificar-me se tu quiseres. Felizes somos nós quando com humildade nos apresentamos diante de Jesus, sem arrogância, sem soberba. E Jesus busca o bem daquele homem como busca o nosso bem, ainda que ele acabe também desprezado. E o apóstolo Paulo, na segunda leitura, aprendeu bem a lição de Jesus. Aprendeu bem a tradição. O apóstolo Paulo diz explicitamente: eu não busco o meu interesse, busco o bem do outro. O que rege o meu viver, diz o apóstolo, é encontrar alegria em buscar o bem do outro. Eu procuro o que é vantajoso para todos, diz o apóstolo. E nós? Como vivemos? Nós buscamos o que é vantajoso para o outro? Ou o outro existe apenas para nos servir, para ser explorado, manipulado, dominado na relação humana? Como nós enxergamos o outro? O apóstolo Paulo afirma que busca o que é vantajoso para todos, para que todos sejam salvos. O nosso modo de viver, o discipulado cristão, favorece a salvação das pessoas que convivem conosco. As pessoas que convivem conosco, ao ver nosso modo de viver, se sentem atraídas por Jesus, pelo seu Evangelho, e enxergam em nossa prática, em nossas palavras, em nossas escolhas, algo de Cristo, sim ou não? O quanto nós estamos crescendo nesta purificação que o Senhor nos oferece. Vamos para o sentimento, que é consequência da imagem e deste ensinamento. Qual é o sentimento que brota no nosso coração ao sabermos que Jesus, nosso Mestre, nos purifica pelo caminho e que Ele quer nos purificar e que Ele nos convida a viver na compaixão diante do próximo? Que Jesus nos ensina a nos colocar no lugar do outro. Então, primeiro, é impossível não agradecer. É impossível que não brote de nosso coração uma oração de agradecimento a Deus, porque Ele nos dá uma oportunidade
e porque Ele nos olha e nos ama feridos e impuros. Ele não tem vergonha de nós. Ele tem compaixão de nossas feridas. Por isso, o primeiro sentimento é de gratidão a Deus, que nos manifesta a sua compaixão por meio do seu Filho. Segundo sentimento, um desejo de fato de ser purificado. Quando nós reconhecemos que necessitamos de purificação e de cura, porque somos feridos, doentes, um sinal de que ainda temos um pouco de saúde é que queremos ser curados. E que nos apresentamos diante daquele que pode. Então, oferecer ao Senhor uma resposta generosa. Sim, eu quero. Apresentar-nos diante dele com humildade. Que o Senhor faça crescer em nós a humildade de reconhecer que somos necessitados dele. É este o convite do Evangelho de hoje e da palavra de hoje. Existe no senso comum, na cabeça de muitos católicos, principalmente aqueles que não conhecem muito a palavra, a Escritura, a Bíblia, de que a gente tem que se purificar primeiro para depois ter uma relação com Cristo. Que a gente tem que primeiro ser perfeito, para que depois Deus nos olhe e nos ame. Isso é uma furada. Isso é ridículo. Se tem uma coisa ridícula, é quando um cristão acha que se salva a si mesmo. Porque a salvação vem sempre de Deus. E Ele nos ama com nossas imperfeições. Ele nos ama com nossas feridas. Ele nos ama com nossas impurezas. Ai, Padre, mas será que é mesmo? Que no fundo a gente não acredita. Porque a gente não crê no amor misericordioso de Cristo. No entanto, o amor misericordioso de Deus se manifesta justamente porque Ele é diferente de nós. E porque Ele ama o homem e a mulher feridos e impuros. Cresçamos então nessa amizade com Jesus. Não olhemos tanto para as nossas feridas. Olhemos para Ele, que nos trata com muita compaixão. Olhemos para Ele, que é a presença da compaixão do Pai entre nós. Não saiamos desta igreja hoje sem dizer a Jesus: toca-me com a tua compaixão. Toca a minha vida com a tua compaixão. Eu quero viver na tua compaixão. E o Senhor, como disse aquele homem, eu quero, Ele também diz a mim e a cada um de vocês: eu quero. Eu te dou minha compaixão. Aceite-a. Acolha-a.
e o Senhor realizará a sua obra de salvação em nós. Amém.